Ok. Deixa eu ver aqui. Ok, eu não sei se está gravando, vamos ver. Deixa eu tirar o stop share. Ah, tá. Estamos aqui. Então, gente, boa noite. Hoje é dia 25 de abril de 2019. Estamos aqui para mais um encontro local, né? Do ambiente de metamoeda, de MetaCurrency da Estação Experimental, né? O MetaCurrency ABC, que é um ambiente que nasceu fruto de duas criptotrilhas, a criptotrilha E2C e a CryptoDev, como vocês sabem. E já estamos numa dinâmica de contração muito forte aqui para a gente realmente dar vida, depois de ter feito uma tentativa, né, forte em 2018, ano passado, de fato a versão 1.0, né, da mídia social da estação, né, a OMI.E2C. Esse encontro de hoje, como sempre, sabe, Jananda e Benoit, os encontros são completamente inesperados, né? Então, assim, as configurações, isso é uma característica típica, né, dessa dinâmica livre-aprendente, vamos dizer assim, da criptojornada, da própria estação experimental. Então, você sempre tem configurações diversas, né, de pessoas chegando. Então, e pessoas chegam com tempos diferentes de compreensão, né, com singularidade diferente, em tempos diferentes. Então, as contextualizações são sempre muito bem-vindas. Então, eu vou fazer uma contextualização da semana passada para essa, para a gente poder continuar a conversa, né, para vocês entenderem quais foram as coisas que surgiram, né, e daí a gente conseguir evoluir na conversa. Nossa conversa aqui é 3, tá? Pode ser que vocês acham. Beleza. É coisa bacana, né? Então, semana passada teve realmente um encontro que teve presente aqui o Diogo Carlotto, né? Que está ligado ao Syntropy, como vocês sabem. O Syntropy, para quem não sabe, já está na fase alfa, já tem uma plataforma rolando. As pessoas já estão colocando objetos lá na plataforma do Syntropy. E uma das coisas que a gente está para fazer no Syntropy é criar uma área de recursos compartilhados, né? E eu não sei, para quem não sabe, essa área de recursos compartilhados na plataforma do Syntropy vai ser inaugurado a partir de uma das trilhas, né, livre-aprendente da estação, que é a mobilidade peer-to-peer, a mobilidade P2P /OVNI, né, objetos viajantes não identificados. Quer dizer, a gente vai colocar como digamos, a primeira dinâmica que vai dar vida à área de recursos compartilhados da plataforma do Syntropy vai ser o MOB P2P /OVNI com um triciclo que tem aqui no Rio de Janeiro, que a Janana acho que conhece. Eu vou falar desse triciclo que já estava na casa da Samara. Sei qual é. Então, ele virou um OVNI. Ele virou um objeto viajante não identificado, o triciclo. E tem outros OVNIs para colocar. Tem a Ranger do Severino lá em Alto Paraíso, tem o carro do Felipe, tem skate. Cara, tem um monte de OVNI para a gente colocar lá dentro, né? Então, isso é uma coisa que a gente já vai fazer semana que vem com o Diogo Carlotto. Quem estiver interessado, fica ligado que esse encontro vai acontecer, a gente vai co-criar isso ao vivo e a cores, tá? Junto com o Diogo Carlotto para isso. Só que essa semana o Diogo está viajando, ele está viajando com a família, então ele não conseguiria estar presente para a gente aqui, certo? E também teve a presença do Pedro, né? O Pedro é um dev também, ele está fazendo uma residência bacana num dos experimentos da estação, que fica em Curitiba, na casa Tecoar Colab, que o Benoit e eu tivemos o prazer de estar lá convivendo, né, Benoit? Durante uns quase 10 dias lá, durante o último encontraço da estação, né? E ele também ficou super interessado em chegar junto, né, nesse novo momento, né, para dar vida à versão 1.0, né, da OMI-E2C, da mídia social da estação experimental. E ele teve presente. Também teve a Vânia presente e teve a Samara. Olha aí que legal, já teve a Samara presente no encontro passado. E qual foi a essência do encontro passado? A essência do encontro passado... teve o Danilo também. O Danilo Vaz, não sei se você conhece, está lembrado? Lembra do Danilo? Danilo, lá na praça, a gente se encontrou, Danilo? Uhum. Então, o Danilo estava com a gente. Só que o Danilo estava em Barcelona, saindo de Barcelona para ir para Marrocos. Então, o primeiro momento do encontro da semana passada foi para falar um pouco da exploração que ele foi fazer em Barcelona, que é para falar de complexidade, né? Num evento chamado Systems Innovation, que a gente co-criou essa fala, uns encontros, etc. Ele foi para lá. Também foi, sabe, Janana, através da geração de fluxos da estação, né? Uhum. Foi para lá e ele foi lá, e ficou mais do que o tempo do evento. Ele ficou lá quase mais umas 2 para 3 semanas. Né? Foi bom que deu para conectar ele com a cena, né, de Barcelona, com várias coisas que estão acontecendo ligadas a peer-to-peer, né, o paradigma P2P, ligadas à complexidade. Então, assim, aí teve o Danilo presente. E qual foi a essência desse encontro? No primeiro momento, até os 54 minutos da semana passada, nós conversamos um pouco
do mapeamento que a gente fez no Cumo, né, da fala dele, né, que originou a fala dele. Que a coisa ficou mais tramada. Eu fiz, particularmente, algumas ligações entre as coisas que foram co-criadas durante isso. E a gente ficou conversando, quem estiver curioso para ver o que foi isso, é só dar uma olhada no encontro passado, que os primeiros 55 minutos, 54 minutos, é para falar disso. Né? Ah, legal, vou ver. E aí depois, a partir do minuto 55, a gente começa de fato o encontro para falar desse momento agora que a gente está, né? Para realmente agora botar o hands-on, a mão na massa, para fazer a versão 1.0 da mídia social da estação, né? O Homem Adoecer. E por que agora vai, diferentemente de ano passado que não foi, sabe, Jana? É porque de lá para cá, e Benoit, de lá para cá, muita coisa amadureceu, muita coisa, o grau de complexidade do NetWeaver, né, da animação rede dos Glass, da estação experimental, aumentou absurdamente. Então, de lá para cá, já começou a se ter uma compreensão por parte de muitos nós, né, dezenas, se não centenas de nós, o que é a animação, o que é a geração de fluxos, né, no dia a dia da estação, por exemplo. Né. Começou a se perceber que existe realmente uma série de trilhas acontecendo, fora a Quinta Jornada, fora o Gleb, né, o Gambiarra Lab, fora várias coisas, e esse tramamento, esse entrelaçamento, esse emaranhamento interativista, né, e convivialista, começou a se apropriar e ver realmente que é uma coisa muito bacana a gente dar vida a essa mídia social criptografada, entendeu, Jananda? Assim, por quê? Porque ela vai ajudar a dar visibilidade para a dinâmica da estação, mas principalmente vai catalisar, né, todos esses processos, né, todos os processos que a gente vem fazendo das explorações para ressignificar infraestruturas e gerar novas infraestruturas ligadas ao uso fruto comum, entendeu? Ligado ao POM, né, ao peer-to-peer. Então, e aí realmente as pessoas começaram, pô, cara, chegou a hora é essa, vamos embora. E o interessante é que isso está vindo, sabe de quem? Está vindo do Dax, está vindo ligado à Florestinha, né, do Floresta, está vindo do Diogo Lopes, perdão, está vindo do Diogo Lopes também, mas do Diogo Carlotto, está vindo de todos os lados, né, de muitos devs. Então, agora realmente está numa hora de realmente fazer isso acontecer. Né? Então, no encontro passado, a gente estava querendo entender como é que seria esse primeiro momento, né? Foi por isso que eu fiz esse flow map que você estava vendo aí, sabe, Janana? Para dar uma contextualização e conversar sobre esse momento. Né? E aí o Diogo já veio junto com o Dev, que trabalha com ele lá no Cintup, Fábio, né? O Fábio Borges, se não me engano, ele já veio com uma ideia muito bacana. Vinícius, por que a gente não faz já uma experimentação? A gente faz o seguinte, a gente faz uma landing page, né? Onde as pessoas, em vez de a gente fazer a prova de trabalho da forma como está pensado para a futura mídia social da estação, eu não vou entrar nesse detalhe agora, tá, gente? Depois eu explico para vocês como é que é a prova, que a gente chama de prova de usufruto comum, né? Para a mídia social da estação. Em vez de a gente fazer isso, a gente faz uma coisa mais simples, mais simplificada. Né? A gente faz uma landing page, as pessoas que sabem, né? Que, por exemplo, com o Benoit, que vive viajando na sua Kombi, para lá e para cá, compartilhando todo tipo de conhecimento, coisa e tal, fazendo oficinas, etc. Por que a gente não faz uma coisa mais simples? Por que alguém não pode chegar, sabe, reconhecer que o Benoit, olha que interessante, reconhecer que o Benoit, né, ele faz uma dinâmica que é ligada ao Commons, né, uma dinâmica que é ligada a Open Knowledge, né, conhecimento aberto, que é ligado ao usufruto comum. E aí você reconhece de que forma? Você faz um copy-paste da onde, por exemplo, no Facebook, vamos supor que você usasse o Facebook também lá. Você estivesse ali reportando no Facebook ou no Instagram, vamos botar dessa forma, as coisas que você faz no dia a dia. Essa pessoa chega, reconhece o que você faz um copy-paste mais ou menos do que você está fazendo, né? Coloca isso nessa landing page, né? E aí uma terceira pessoa chega e fala assim, um outro nó, né? Uma outra pessoa chega e fala assim, cara, eu estou acreditando nisso, quer dizer, um reconheceu e o outro acredita, não, realmente o Benoit faz isso, né? O Benoit, ele é um cara que no dia a dia ele compartilha as coisas. Então você tem uma dinâmica de reconhecimento e a acreditação acontecendo, né? Então quando você faz o reconhecimento e a acreditação acontecer ao mesmo tempo, quer dizer, não vai acontecer ao mesmo tempo, vai ter que acontecer em tempo distinto, né? Emite-se A2C, entendeu? Então a gente começa a fazer uma dinâmica experimental de emissão de A2C a partir de uma landing page crua, simples, minimalista, direto ao ponto, entendeu?
aonde as pessoas, né, nos ambientes das mídias sociais que elas tiverem, elas vão, entendeu? Tipo assim, olha, eu conheço esse cara, ele posta isso no Instagram, ele posta isso no Facebook, ele posta isso, sabe, no Twitter, etc. Pô, é um cara que faz isso, chouriço, pô. Então, uma pessoa, um nó, está reconhecendo, né? E uma outra pessoa que não é esse mesmo nó vai acreditar, entendeu? Vai fazer acreditação. Então, a gente achou essa sacada do Joe Carlotto, né, com o Fábio, muito boa, sabe, Jean? Assim, maravilhosa. E da semana passada para cá, a gente começou a evoluir conversas sobre isso, né? Hoje mesmo, de ontem para hoje, eu estive lá no Experimenta Casa Livre do Altim, que você conhece, né? Lá com a Samara. Eu vou explicar por que a Samara estava nesse encontro passado. Porque uma das necessidades que surgiu agora nesse movimento de contração, né, forte que a gente está fazendo, é gerar metadado. Né? Gerar metadado das explorações, gerar infográficos, gerar banners, gerar metadados. Né? E eu falei, pô, Samara, tudo a ver agora a gente começar a gerar metadado dessa história. Né? Não fazia muito sentido lá atrás, mas agora faz todo sentido. Né? Até para nós próprios sentirmos e entendermos o que a gente está fazendo, né? Evolutivamente, né? Passo a passo. A partir de uma, sabe, historicamente falando e contextualmente falando, né? O tempo das coisas que estão acontecendo. Então, eu fui para lá ontem justamente para fazer essa dinâmica com ela. E realmente saiu uma coisa muito bacana, que nós vamos começar a desenhar e transformar isso em infográfico, facilitação gráfica, vamos começar a transformar isso em várias coisas. Mas, diga-se de passagem, Ananda, esta é uma trilha que está aberta, tá? Ou seja, essa trilha que eu estou iniciando com a Samara está aberta para qualquer um que quisesse chegar nela e co-criar junto, quer dizer, fazer junto. Se isso te atraia... Claro. Eu estou super interessada. Fica bacana, chega junto, cola, porque é alguma coisa que a gente já vai começar a produzir conteúdo para isso. Né? O metadado aí é o conteúdo, a gente tem uma visão crítica, né, do que nós estamos fazendo na contração, tanto em termos tecnológicos, né, como em termos de desenho mesmo, de design da coisa. E é o que eu estou experimentando agora também. Esse projeto que eu terminei agora, ele basicamente tudo que eu recolhi durante a minha pesquisa de informação, eu coloquei num diagrama para poder fazer sentido, para poder o diagrama contar uma história do que uma pessoa lê uma tese de sei lá quantas páginas. Pô, genial, cara. Pô, genial. A gente tem usado na dinâmica da estação de uma forma geral, não só da quinta jornada, o Cubo, que é muito bom, é maravilhosa. A gente tem usado o HackMD, que também é muito bom. Tem Markdown, um monte de coisa. Mas, cara, toda e qualquer outra plataforma e ferramenta é mais que bem-vindo, tá, Jane? Então, se você conhecer outras, para agregar, para enriquecer, pô, show de bola, vamos nessa. As que eu conheço é ruim porque elas são, normalmente, quando é para se compartilhar, elas são pagas. E aí então, não rola. E essas todas que eu acabei de falar são open source. Então, eu acho que o Kumo é muito bom. O Kumo é muito bom. É maravilhoso, é muito bom mesmo. E é fácil de usar, né? Depois de um tempo você vai mexendo, você faz qualquer coisa ali, né? Basicamente. Então, assim, na semana passada o encontro foi esse, né? Então, a gente falou um pouquinho de como seria essa trilha, né? De geração de metadado para essa dinâmica agora, para dar vida à mídia social, né? Da estação experimental, da OMA 2C. Falamos da ideia que o Diogo apresentou, o Diogo Carlotto apresentou, né? Da gente fazer esse tipo de landing page, para a gente começar a ter esse tipo de experimentação, né? É basicamente isso. E o que não deu para falar semana passada foi da geração de fluxos. Isso não deu, né? Por quê? Porque como é que a gente normalmente faz, né, de forma convencional, quando a gente quer dar vida a qualquer projeto, né, que está aí, né? Como é que a gente faz normalmente? Olha aí quem se conectou, cara! Ei! Grande Diogo, tá ouvindo a gente, querido? Tá ouvindo a gente, querido? Eu acho que não, ele tá chegando aí. Chegando na área. Eu pensei que ele não fosse conectar, porque ele tá, como eu te falei, né? Você tá ouvindo a gente, Diogo? Olha que... Tô ouvindo agora, cara. Cara, que maravilha. Vem cá, você já voltou para Porto Alegre ou é impressão minha? Não, tô aqui no hotel aqui. No hotel. É que a vista é parecida com aquele lugar que você tava passeando, entendeu? Não, aqui... Não, aqui tá bacana aqui, cara. Aí, ó. Uau! Uau! Esse é o homem.
De férias em Porto Alegre, muito legal. Você está onde, na realidade? Você não está em Porto Alegre, né? Você está onde? Em jogo. Congelou. Que a conexão que ele disse que o lugar que ele foi não é tão boa assim, né? Vamos ver se ele volta. Vamos ver se ele volta. Né? Não, eu tô aqui, cara. Não, aqui. Oi, diga, querido. Estou te ouvindo. Estamos ouvindo você. Diogo? Acho que ele caiu na janela. Não sei, parece que sim. Está congelado? Talvez seja melhor para ele ficar só no áudio. Não sei se rola isso. Acho que agora melhorou. Acho que eu troquei de Wi-Fi aqui. Tá me ouvindo melhor? Eu tô te ouvindo super melhor, cara. Super tá melhor. ótimo. Troquei, botei pro outro Wi-Fi aqui. Eu tô em Santa Catarina, cara, em Gravatal, é perto de Tubarão aqui. Opa, tem uma cidadezinha bem pequena, tem vários hotéis aqui com fontes termais. Eu te falei, a minha filha faz aniversário sábado, daí a gente geralmente tira férias quando ela tá de aniversário. A gente fica uma semaninha viajando e tal. E dessa vez eu vim pertinho aqui. Que maravilha, pô, show de bola. Ela vai fazer quantos anos, sua filha? 16. 16, caraca, deu, acho que um beijo não só meu, né? Um beijo do Benoit, um beijo da Jananda aí, né, gente? Pode deixar. Daqui a pouco ela tá por aí, tá da janta agora, daqui a pouco ela tá por aí. Então é o seguinte, eu estava aqui justamente comentando, Diogo, que você talvez não conseguisse se conectar, porque justamente você estava aí, né? Em férias, etc. E eu estava comentando a essência do encontro da semana passada, né? Que foi muito bom, o encontro da semana passada foi realmente muito bom, né? Da ideia que você trouxe junto com o Fábio, né? Do tipo de experimentação da gente fazer de uma forma mais simplificada, para a gente poder, sabe, a gente poder pensar a própria mídia social, né? De uma forma mais calma, vamos dizer assim, né? A gente ir crescendo, né? A experimentação da emissão, do reconhecimento, acreditação e emissão da EDC, e até a gente, de fato, começar a botar a mão na massa e desenvolver a mídia social da estação. Eu estava falando disso aqui para a Jananda e para o Benoit, né? Quando você chegou aqui colou com a gente aqui, né? Colou com a gente aqui no encontro. O que eu tenho para dizer para você é que ontem eu tive com a Samara e a gente evoluiu bastante aquilo que você compartilhou, entendeu? A Samara não vai poder estar aqui com a gente hoje, porque a mãe dela chegou de viagem, não vai estar aqui com a gente, mas, cara, evoluiu muito, 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 muito. Eu acho que eu vou preferir fazer isso no encontro da semana que vem, né, quando você tiver com uma conexão melhor, de repente, né, para a gente poder conversar sobre isso. Mas aproveitar que você está aqui, né, e você falar um pouquinho de você, porque o Benoit, eu acho que recém conectou contigo, e a Janana já deve ter visto você por aí, né? Então, e falar um pouquinho, eu estava falando para eles, inclusive, do Cinto, porque eles conhecem, né? Mas para falar um pouquinho de você, né? Até para o Benoit te conhecer um pouquinho melhor e a própria Janana também. O que você acha? Legal, pode ser. Só para mim deixar registrado também que esse trabalho que você fez com a Samara ontem, cara, é fundamental. Eu acho que a questão da forma como vai mostrar a informação é muito mais importante do que o registro dela. Então, a de blockchain permite fazer um registro que é confiável. Mas o registro de informação inútil e confiável não é nada, né? É lixo, né? É lixo eletrônico. Então, na verdade, a forma como mostrar a informação de forma inteligível é o que permite criar dinâmicas potentes que a gente imagina criar com esse tipo de mecânica. Então, é fundamental poder testar e ver como mostrar os dados, qual o tipo de informação motiva as pessoas a se movimentar. Porque hoje eu estou falando sobre o paradigma da abundância até por telefone e tal com um economista e o cara estava me questionando algumas questões sobre o paradigma da escassez e é impressionante como tá enraizado a ideia de que ele é verdade, né, que não é uma ficção. Qual é o paradigma da abundância? É um contraponto ao paradigma da escassez. Né? A ideia da econômica básica é de que não tem para todo mundo. Então, sim. No paradigma da escassez não tem para todo mundo. O paradigma da abundância a gente acredita que tem para todo mundo. Tá? E quando tu fala que não tem, porque no paradigma da escassez, ele está tão enraizado assim a percepção dele que ele parece não ser uma ficção. Na verdade, ele é uma ficção como qualquer outro tipo de ficção, como o dinheiro, uma ficção que a gente acredita, né, que vai ser até se a gente não morou na Grécia há 2 anos atrás
ou na Argentina há pouco tempo, a gente achava que o dinheiro ele é uma ficção muito confiável, né? E daí quando é cerceado do poder de poder sacar ele no banco, a gente começa a achar que ele não é tão confiável assim. Então a gente esquece que esses tipos de coisas não são uma ficção. São os mitos que a gente cria, né? E daí tu acaba achando que aquilo realmente é verdade. E a gente deixa de tentar imaginar outras ficções mais potentes, que é isso que a gente está construindo, na verdade. Então, se tudo é essas construções sociais, econômicas, ou qualquer tipo de construção, ele é uma ficção para nos mover a produzir, a empreender, a viver de forma mais potente, né? Então, por que não imaginar com as tecnologias novas, com a nossa relação social, a forma de a gente se interagir, ficções mais potentes, né? Então, como explorar ficções mais potentes que não sejam só os paradigmas que a gente já conhece. Então, acho que essa que é a provocação e a coisa que emerge desse tipo de interação que a gente tem aqui, e o Vinícius e a I2C são um ambiente onde a gente consegue tratar esse tipo de interação de forma mais aberta, né? Então, quando conversa com o pessoal da academia, então é muito fechado aquilo, né? Eles tentam dar um passo adiante de uma coisa que não está correta ainda, ou que não é correto, que não tem certo ou errado, mas que não está que não existe uma visão mais aprofundada de para onde você está indo, né? Exatamente. Então eu quando converso com economistas, há uma sensação de se reavaliar todos os princípios econômicos, né, com essas novas tecnologias que agora existem. Então a questão macroeconômica já ficou claro que tu não consegue mais testar, não consegue fazer nenhum tipo de modelo matemático para poder testar visões de macroeconomia, e daí muitos economistas abandonando a macroeconomia e focando em microeconomia, que é onde dá para testar coisas, mas acabou virando um exercício. Eu achei muito boa a expressão, que eu não me lembro de quem era, não sei se era do Beluso ou do André Lara Rezende, que era calistenias matemáticas, né? Então, para poder provar alguns tipos de conceitos econômicos, o cara fazia uma puta de exercício matemático para tentar mostrar que aquilo tinha um fundamento macroeconômico e definir uma relação de causalidade entre uma ação macroeconômica e um resultado da dinâmica social, né? E não tem como provar isso mais, não se sustenta mais esse tipo de... O próprio presidente do Fórum Econômico Mundial, acho que ele falou sobre isso esse ano, sobre essa impossibilidade assim de se poder definir relações de causalidade com ações macroeconômicas e o resultado real da economia. E essas narrativas que a gente está construindo, essas moedas novas e formas diferentes de poder se organizar para empreender, tem tudo justamente voltar para a microeconomia, saber como a gente pode se organizar de forma diferente, mais potente, gerar recursos, gerar valor compartilhado, gerar uma ordem no caos, na verdade, como se conectar, interagir, criar coisas juntos, né? Então, acho que eu não falei de mim, mas é mais ou menos por aí que eu estou me movendo agora, né? Eu não conheço a Jananda e nem o Benoit. Eu já ouvi falar já, assim, rapidamente o Benoit pelo Vinícius, mas não conheço também. Fique à vontade. Fala um pouquinho de você, Jananda. Depois você fala também, Benoit. Peraí. Não sei o que falar de mim. Eu estou num momento de transição agora. Eu vim para o Canadá para fazer um mestrado em futurismo estratégico e inovação, mas o meu foco é inovação social. E acho que muito da minha experiência aqui reforçou mais ainda essa minha vontade de fazer novas experimentações, porque num ambiente acadêmico na América do Norte, né, você fica muito preso às metodologias, aos métodos e às ferramentas que se criam pelas próprias pessoas que estão aqui. Então, eu tenho ido por uma abordagem epistemológica, vamos dizer assim, de construir essas pontes entre os mundos diferentes, né? E conseguir pegar o que tem de melhor em cada tipo de conhecimento. Eu acabei de defender a minha tese, passei. A tese era sobre o quê? Oi? Qual que era a tese? A tese era a visualização da narrativa de marginalização pelos olhos dos marginalizados. Então, era uma pesquisa com as favelas do Rio de Janeiro e
E aí a pesquisa começou a se transformar, né, durante o meu estudo, porque além de eu conseguir a visão deles, dessa narrativa que marginaliza essa população e esse território, eu comecei a fazer uma investigação sobre o que estava por trás da perpetuação desse sistema. Então, isso que você estava falando tem tudo a ver com a minha pesquisa, porque quais são os mitos que a gente criou até hoje, que a gente foi construir em cima deles, um monte de coisa que levou a gente a hoje achar que se alguém está ganhando, necessariamente o resto está perdendo. E que levou... Por que a gente criou isso? E na minha análise eu faço uma ligação, é claro que vem muito antes disso, mas eu faço uma ligação direta com aquela fase onde o neoliberalismo se fortaleceu no mundo e etc. E aí faço a ligação com a sociedade que tem algumas vantagens em se sentir ameaçada a hora que ela vê os negros nas universidades, ela vê o pobre no aeroporto, aí começa a falar que está aparecendo uma rodoviária e esse tipo de coisa. Como é que eles se sentem muito ameaçados? E qual é a ligação dessa direta com o medo, que eu acho que é a essência de tudo, e a ligação direta com essa criminalização do favelado, né? Então, quando você mata um favelado, não interessa se ele é traficante, se ele é inocente, alguma coisa ele fez para merecer morrer, sabe? E a sociedade ainda dá esse aval, né, para as políticas públicas de segurança. Enfim, poderia falar por horas, mas basicamente é isso. Mas e você não falou de turismo? Futurismo. Ah, futurismo, desculpa. E aí nessa minha pesquisa, na verdade, o que eu usei de ideia para fazer essa investigação do que está por trás da marginalização, eu usei sim uma metodologia de futurismo, só que adaptada para o que eu precisava. E essa metodologia ela é até interessante, porque eles usam normalmente numa forma de um iceberg, e aí quando você vai descendo o iceberg, você vai vendo as camadas, diferentes camadas do que está por trás de um comportamento que está lá no topo. Quando você encontra qual é o mito que está fazendo as pessoas agirem daquela forma, você pensa, então, o que eu preciso mudar nisso para poder criar propostas de inovação? E tem tudo a ver com o que você falou também de se a gente quer mudar essa cultura da escassez, tudo bem, a gente pode usar a tecnologia, mas o que também está por trás da tecnologia? Que shift é esse dentro da crença que a gente precisa fazer a mudança para poder usar propriamente a tecnologia para o que a gente quer? Porque hoje eu vejo as pessoas reagirem aos problemas, em vez de entenderem por que ele está acontecendo e para onde a gente quer ir. Qual é o conceito por trás do que a gente está fazendo, né? Hoje em dia é só sobreviver, é só uma reação ao que está acontecendo, sem pensar para onde a gente está caminhando. Então, quando tem uma iniciativa de uma criptomoeda que tem um valor diferente por trás, isso é basicamente o que eu realmente acredito, que a gente tem que fazer as coisas baseado no que a gente acredita e não reagindo por medo ou, sei lá, por algum outro motivo. Ótimo ouvir essa fala e tem vários insights, tem muito a ver com o que eu estou pesquisando e vivendo, na verdade, nos últimos 2 anos aí, tem a ver com isso. E essa questão sobre o medo, né? Porque o medo, na verdade, por isso que o paradigma da escassez e da abundância, na verdade, a abundância não é o contrário de escassez. A abundância é algo além da escassez, porque a escassez está incluída na abundância. Então, quando a gente começa a experimentar de ver que a abundância é tão abundante que ela inclui, inclusive, a escassez. Não é um contraponto a outro. Mas quando tu diz que, e o Oswaldo falava muito isso, que ele falava que a escassez o paradigma da escassez é algo perverso. Ele diz assim, olha, não tem para todo mundo, mas talvez tenha para ti. Então, quer dizer o quê? Olha, te mata aí, porque não vai ter para alguns só. Então, tu tem que estar entre aqueles melhores que vão ter acesso àquilo que não tem para todo mundo. Exatamente. Então te vira para estar entre os melhores, né? Porque senão não vai ter para ti, não vai sobrar. Seria mais legal se falasse assim, não tem para ninguém. E tu relaxar e falar, não vai ter para ninguém mesmo, então não adianta eu me matar aqui, então vamos se juntar e vamos colaborar, né?
Então é um paradigma um pouco perverso nesse sentido, mas como tu disse, deve ter feito uma pesquisa muito mais extensa do que a minha percepção assim mais superficial, mas essa questão ao que serviu isso, né? Então é claramente a sociedade veio evoluindo de uma forma, né? E evoluiu para esse tipo de ali no início da Revolução Industrial, deve estar na tua pesquisa ali, aqueles que conseguiam acumular riqueza, quem estava por acaso ou por antever um movimento do mercado, antecipar uma demanda que surgiu de uma mudança social, então a cidade mudava do rural para o urbano. Então quem tinha a capacidade física de poder manipular os recursos escassos para poder atender aquela demanda crescente, primeiro acumulava riqueza e gerava uma distorção econômica em relação a isso, né? Hoje em dia não é mais assim mesmo, né? Porque a complexidade social e as mudanças sociais, além de serem muito mais rápidas, elas vão em várias direções diferentes. Não vai ter mais esse tipo de migração campo-cidade. Não são coisas tão radicais assim. Então são mudanças de pessoas querendo reconhecimento, pessoas querendo viver outro tipo de situações muito complexas e muito diversas, né? Então não vai ter mais um agente econômico capaz de antever ou prever um tipo de mudança social em manada, atender isso e gerar recurso financeiro. Por isso que muitas empresas e grandes organizações estão atentas e querendo ouvir quem fala sobre rede, mídia social, entender como se movimenta, porque já é notório para as grandes empresas de que não vai ser mais como antes, né? Então eu não vou conseguir mais acumular ou antever a tendência de mercado para poder ter uma vantagem competitiva e conseguir acumular riqueza e criar distorções em cima desse tipo de fato que ocorreu, assim, né? Então a sociedade é muito mais complexa até para os grandes. Então, que é algo que não acontecia há pouco tempo, né? E daí essa questão que o Vinícius traz com a E2C, esse tipo de dinâmica para poder entender. E outra coisa também que tu falou que é legal, que assim, que as pessoas vão buscando é a volta do pensamento mítico, né? Então Galileu, todos os cientistas vieram para acabar com o pensamento mítico e trazer o pensamento racional, né? Agora a gente volta ao pensamento mítico usando os artifícios da matemática para poder comprovar coisas que na verdade não têm sustentação real. Então é a volta do pensamento mítico, né? É uma coisa que eu pesquisei bastante também, que é sobre a gente não ter uma meta-verdade, né? Então a gente acabou com essas verdades e cada um faz a sua verdade. E eu acho que agora, ainda mais nesse momento de rede social, fica muito mais fácil você criar as suas verdades, porque você fica numa bolha onde todo mundo pensa igual a você. Então a hora que você fala qualquer coisa para suportar alguma necessidade sua, tem um monte de gente na sua rede que vai dizer você tá certo. E quem disser que tá errado, você exclui. Então fica sempre reforçando aquilo. Então cada um vai criando essa verdade, né? Sim, em rede a gente tem assim, tem aqueles círculos, os elos mais fortes, né? Que são aquelas pessoas que estão próximas a ti, te mantendo, porque querem manter aquilo que foi construído. Então o sentimento tem um negócio que chama incorporar, né? Então incorporar é colocar no corpo. É tu passar a agir emocionalmente em relação às coisas que estão acontecendo. Então aquelas pessoas que estão tentando manter aquilo que foi construído, elas estão sob a emoção do medo da preservação. Então é quase impossível construir, criar, inovar com esse sentimento. Agora, aquelas pessoas que estão mais externamente, mais longe, assim, com elos mais fracos, elas estão movidas pelo sentimento da inovação, de criar, de construir coisas novas, porque ela não tem a responsabilidade de manter aquilo. Então, as ideias realmente inovadoras vêm de círculos diferentes, como tu falou, de tudo, sair da bolha e poder acessar. Agora, o que a questão da dualidade é perceber que a gente não é uma coisa ou outra. Elas podem acontecer simultaneamente. Movimentos de expansão e contração, de tu se abrir para inovação, mas ao mesmo tempo manter aquilo, uma coisa não compete com a outra, elas são complementares uma à outra, né? E é difícil compreender isso no pensamento linear de organização tradicional. Então, em rede é muito natural isso acontece, porque tu te conecta, tu senta para poder, tu tem que ganhar grana, tu senta para poder materializar as coisas e tornar aquilo um objeto e faturar. Mas tu precisa atender outras demandas que tu tem. Então, tu te conecta na E2C, te conecta em redes e grupos, né? Em redes não, porque rede é uma só, mas em grupos, e se conecta com outras pessoas para poder acessar algo que está além de manter, né? Então, é um caminho natural.
Só que a questão toda aqui com o Sintra, porque não sei se o Vinícius falou, é que esse processo cultural é muito demorado, longo, e depende da pessoa estar disposta a reconhecer o problema, que geralmente é a parte mais difícil, né? Reconhecer o problema. Então, o atalho que a gente encontrou é justamente isso que o Vinícius estava falando com a Samara ontem também, e no Sintra que eu também faço, é como mostrar informação inteligível para poder mostrar, olha para isso aqui, né? Um dashboard, né? Uma coisa que mostra, olha o que está acontecendo, olha o que o Vinícius está fazendo quando ele emite uma moeda para Jananda, né? Olha o que é isso aqui. E mostrando um exemplo prático daquilo acontecendo é muito mais fácil do que culturalmente tentar mostrar os conceitos por trás daquele tipo de comportamento em rede. Então, todo os últimos 2 anos de trabalho, 1 ano e meio de trabalho, é justamente para poder construir essas mecânicas que induzam as dinâmicas em rede, né? Porque o trabalho que a gente começou com o Oswaldo lá, e o Oswaldo fazia muito bem, que era de conseguir culturalmente mostrar aquilo, se mostrou insuficiente para o próprio Oswaldo, e as nossas últimas conversas eram sobre isso. Né, que o trabalho cultural ia ser muito desgastante e muito demorado. Então, a última, quando eu mostrei para ele a ideia do dashboard, a palavra dele foi: isso é fundamental, mostrar a informação do que está acontecendo para a pessoa, por exemplo, por ver aquilo acontecendo, ver, pô, isso aqui também serve para mim. Não precisa entender por que isso é assim, como como funciona a dinâmica de rede, como cria conexão, o que é incorporar ou não é, esse tipo de questão cultural. Eu preciso compreender que aquilo que o Vinícius fez quando ele emitiu uma moeda e o que aquilo trouxe para eles, para aquela dinâmica, pode ser para mim também, né? E daí entra essa questão da informação. Diogo, eu vou pedir um parênteses rapidozinho, cara. Você tem como compartilhar o link do Zoom de hoje no Messenger, perdão, no Telegram? Porque o Pedro só basicamente acessa o Telegram. Eu acho que ele deve estar procurando até agora o link de hoje, entendeu? E eu estou sem Telegram aqui, eu estou num computador que não tem Telegram, entendeu? Então, se você conseguir fazer isso, cara, vou tentar aqui. Eu te agradeço. Estou no telefone, eu vou tentar aqui, mas acho que dá sim. E aí, enquanto isso, vamos ouvir um pouquinho do Benoit. Benoit, você está com a gente ainda aí, querido? Tô. Então, fala um pouquinho de você, cara. Fala um pouquinho de você aí para o pessoal te conhecer também. Vai lá. Tá. Eu agora estou lá em Curitiba, passei vários meses lá em Curitiba, assim, passando nas diferentes frentes do MST, né, conhecendo o movimento, assim, desde o acampamento, a frente de massa, a cooperativa, etc. Lá todas as atividades que estavam acontecendo ao redor do Lula Livre, né, que virou também um ponto estratégico lá do movimento para fazer formações, etc. E eu estou como assim numa busca assim, em relação ao novo governo que estava chegando, de criar como um modelo assim para a proteção das comunidades, como tem lá no Chiapas, lá no México, né, que criaram essas brigadas civis de observação quando chegou um governo um pouco semelhante desse. As comunidades indígenas estavam como enfrentando as ameaças dos paramilitares, etc., né? E então se chama as Brigadas Civis de Observação, que são brigadas internacionais que vêm criar acampamento da paz nessas comunidades ameaçadas. E então eu estava rodando lá para falar dessas possibilidades, né? E agora o lugar onde está como parecendo que poderia se encaixar melhor é lá do lado do Xingu, com o Timei e a Carla, né? Os Assurines que estão como enfrentando. Estão me ouvindo ainda? Uhum. Sim. Porque estou como a bateria está diminuindo. E sim, como estão enfrentando assim uns ataques assim muito fortes dos invasores, né? E que não tem nenhum órgão que podem ajudar eles. Então a ideia é ir para lá. Agora estou subindo, vou passar pela Bahia, depois quero ir para lá para ver como que a gente poderia organizar isso junto com a Guiana Francesa, que fica bem do lado do Pará, né? E estamos como bem desconectados dessa realidade na Guiana Francesa, mas muitas pessoas muito interessadas sobre o destino da Amazônia, né? E como que poderiam participar.
Então a gente estou como numa ONG lá, participou de uma ONG que se chama Naturite, que está pensando assim também criar um aplicativo para poder trabalhar em vários eixos, que seria desde a mobilização das pessoas na França, né, que tem toda uma rede social assim, e até como que atuariam no lugar mesmo, né? A gente está como, bom, estamos pensando em Zoom, mas não aconteceu ainda, né? E outra coisa que estava pensando que se poderia abrir uma trilha junto com uma pessoa que está já no Idos Guides, que é a Lidiane falou, né? Que é o Felipe, que quer criar uns ônibus assim tipo Green Tortoise, né? Que são ônibus que viajam com pessoas assim, onde todo mundo dorme no ônibus, e ele quer criar umas viagens desde a Bahia até Goiás, né? E então a gente está para ter uma conversa assim, porque estava pensando também num projeto para poder apoiar esse movimento lá das Brigadas Civis de Observação, que seria de organizar viagens desde a Guiana Francesa, que porque tem muitas assim pessoas interessadas no Brasil, né, e muitas pessoas dos professores que vêm da metrópolis, que tem muitas férias assim, e seria, acho, como um ponto assim bem interessante de começar uma viagem desde a Guiana, passando por todos esses pontos para entender os mecanismos do desmatamento na Amazônia, que faz parte de uma estratégia nacional que saiu na França recentemente, que é a Estratégia Nacional de Luta contra o Desmatamento Importado, que é falar de entender os mecanismos do desmatamento como um dos objetivos principais. Então, organizar uma viagem onde você poderia descobrir todos esses mecanismos do desmatamento, passando pelo Pará, né, que é o lugar assim mais afetado, né, e através das diferentes vertentes, que seja a soja, o boi, a mineração, etc., os indígenas, o MST, e para entender esses mecanismos e criar alianças, né, criar como agentes multiplicadores, uma vez que volta na Guiana, para poder justamente apoiar esse movimento, essa internacionalização da luta pela Amazônia, né? E até esses acampamentos, porque lá as brigadas civis de observação, a ideia é criar acampamento da paz dentro das comunidades. Esses acampamentos da paz, assim, todos os paramilitares sabem que tem estrangeiros que estão lá para fiscalizar, né? São como uma fiscalização social, só que lá seria também ambiental, para entender tudo o que está acontecendo e dar os relatórios na Europa, né? Também nessa ideia de poder organizar um boicote. Ideia que esses bricos, essas brigadas poderiam também investigar todas as cadeias produtivas, né, das pessoas que estão como vinculadas a esses crimes sociais e ambientais, para saber quais são os... Será que acabou a bateria dele? Benoit, eu acho que sim. Benoit, mas de qualquer maneira, só complementando, eu não sei se o Diogo está ligado, acho que talvez seja nada assim, existe uma trilha na estação, que é uma trilha ligada a Carla e o time I, né, que são, o time I é a Surimi, né, lá do Médio Xingu, e que é uma trilha livre-aprendente também, e que conversa com algumas coisas que o Benoit acabou de colocar aí, né? E ultimamente o cerco, digamos assim, aos Assurinis ali tem aumentado, né, substancialmente. E aí esse viés que o Benoit está trazendo é um viés que está sendo cocriado nesse exato momento que a gente está se falando, que ele caiu, hein, galera? Caiu. E eu acho que o celular dele, a bateria foi embora mesmo. Vamos ver se consegue voltar, né? E aí isso está sendo cocriado. Agora, é importante dizer que eu conheci o Benoit, sabe, Diogo e Jananda, durante o último encontraço, lá na casa Tecoacolab, que é um dos experimentos da estação, né, na casa da Araí, né, da Ana Carolina, e a gente conversou muito. Tudo isso que ele acabou de explicar aí para vocês, a gente conversou pra cacete, assim nos detalhes. Uma das coisas que a gente conversou com ele, que seria interessante, para além da denúncia, né, por exemplo, para além da denúncia do desmatamento ilegal, certo, da madeira ilegal, que é de fato uma coisa forte, né, na Europa, especialmente na França, para além,
Poderia-se, porque também faz parte da Agenda Vaeté, né, da Carla Tchimei, eles têm uma agenda chamada Agenda Vaeté, que co-criar, imagina você criar não uma cadeia produtiva, sabe, Diogo? Você co-criar uma cadeia de valor para valorizar as culturas indígenas locais ali do Médio, Alto e Baixo Xingu, né? E já trabalhando com conceitos de regenerativos, né? De regenerar o ambiente, de se aproveitar isso, quer dizer, fazer uma coisa que tenha um pulso, né, co-criativo, tem um pulso não só contestatório, né, denunciador, né, da ilegalidade, mas um pulso co-criativo, né? Porque, veja, isso também poderia conversar com a E2C, poderia conversar com o Síntepe, sabe, Diogo? Essas coisas poderiam estar conversando com todo esse ecossistema de criptomoedas e de currencies, né, ligados a microeconomias co-criativas localizadas que nós estamos conversando aqui. Então, isso foi uma coisa que ficou no ar, né, quando o Benoit estava com a gente lá. Ele achou isso tudo muito interessante, mas como ele é um cara que vive transitando de cidade em cidade numa Kombi, eu ia pedir para ele mostrar a Kombi para vocês, só que não deu tempo. Tá? Ele literalmente mora numa Kombi. Então eu ia pedir para ele mostrar. Ele tem um OVNI. Ele tem um OVNI. A Kombi dele já é um OVNI. Entendeu? Eu não sei se esse Felipe que ele falou é o Felipe Silva, né, com relação ao ônibus, se é um outro Felipe, então eu ia até perguntar isso para ele, mas enfim. É uma figuraça, gente, é uma figuraça maravilhosa, tem um coração enorme, né, e está começando a perceber o valor, né, das micronarrativas. Eu não sei se vocês perceberam na fala dele, mas ele é muito capturado por essas macronarrativas, né? É muito capturado por esse jogo da realpolitik, né, dos governos, esse jogo pesado das corporações. E aí eu acho que ele percebeu nesse último contraste que teve lá, né, em Curitiba, ele percebeu a potência das micronarrativas, sabe, gente? Então, é por isso que ele está se interessando em chegar nesses encontros aqui, tá, para vocês entenderem. Quer dizer, ele começou a se conectar para começar a verificar se ele, de fato, ele vai abrir uma trilha, né, junto com a Carla Tchimei, que já abriram, e vai chegar para somar, né, nesse processo aí, entendeu? E legal, Vinícius, falar, porque tudo isso que foi falado hoje aí pela Jananda ou pelo Benoit seria emitido E2C. Ele foi registrado, porque essa é a percepção. A internet é a democratização da informação, né? E o blockchain é a internet dos valores, né? Conseguir valorar as coisas, não definir preço, mas conseguir tornar aquilo, no caso uma narrativa ou uma história ou qualquer tipo de coisa, e tornar aquilo um valor. Então essas narrativas elas vão sendo contadas e cada um vai contando o que está desenvolvendo, e isso pode ser reconhecido por outro nó, e aquilo vira um valor na rede. Então aquilo está lá registrado como um valor na rede, que pode ser valorado de várias formas, mas é um valor, está lá disponível para aquela narrativa, disponível para todos. Depois, esse trabalho que fez ontem com a Samara, pode ter coletâneas de dados de todos os valores da rede. Então, por exemplo, pode ter gente ocupada, ou tanto software como machine learning, ou pessoas mesmo ocupadas em separar estruturas de dados sobre meio ambiente, sobre questões sociais, né? E separar, olha só, tem todos esses valores, todas essas narrativas, essas iniciativas foram realizadas, todas elas estão valoradas assim, ó, tal pessoa reconheceu a narrativa, está aqui a narrativa e tal pessoa liquidou ela. Então, tornar esse valor não existe. O que existe é a informação. Existe o trabalho, as iniciativas e as narrativas, mas não existe valor disso registrado. E acho que essa que é a potência de uma moeda que é emitida de forma simples, né? Totalmente, cara. Totalmente. E aproveitando o ensejo aqui, sabe, Diogo? Dizer o seguinte, já caminhando aqui para o finalzinho desse encontro, né? A ideia também não é demorar muito, a gente está procurando fazer 1h30, 2 horas, enfim, né? Mas também não ficar uma coisa muito exaustiva, né? Dizer o seguinte, a Jananda já está interessada em chegar junto nessa trilha que foi iniciada com a Samara, tá, Diogo? Ela inclusive, né, Jananda? Então, sinta-se super à vontade para colar. A gente, semana que vem, vai fazer um encontro com essa proposta, né, com o detalhamento desse tipo de trabalho de geração de metadado, né, que o Diogo acabou de escrever aí de uma forma muito boa, né, de uma forma muito sucinta. Então, semana que vem vai ter um encontro para falar disso, né?
E também, de repente, vai ter um encontro mais técnico, sabe, Diogo? Aí eu te pergunto, querido, eu não tenho conseguido falar com o Fábio pelo Telegram, embora as pessoas, né, tagueiam ele ali, ele quase não chega, quase não... Ele deve estar extremamente ocupado, imagino eu. Né? Assim, falar... Ele pegou um job para fazer, ele falou que quando entregasse, ele ia entrar pesado, entendeu? Então eu não consegui falar com ele também, mas deve ser esse o motivo, entendeu? Porque ele estava bem motivado a fazer. Mas assim, mesmo se o Fábio se alongar demais, a gente pode colocar outro. Eu estou com acesso agora a mais desenvolvedores Ethereum. Então, tipo, a gente pode abrir para o Fausto para trazer outras pessoas para fazer também. Posso convidar. Eu não quis convidar porque complica, cara. O Ethereum é uma plataforma engraçada, assim. Parece que é difícil gerar trabalho de muitos desenvolvedores ao mesmo tempo, sabe? Porque é um trabalho muito mais de arquitetura do que de desenvolvimento mesmo. Então, se põe 3 cabeças para pensar de forma diferente, tu não anda para nenhum lado, né? Então não adianta muito botar muitos desenvolvedores para fazer uma única algoritmo, assim. Então por isso que eu chamei o Fábio, porque o Fausto, a Solange e o André estão com o Syntrop, né? Eu chamei o Fábio, que estava querendo participar do Syntrop de desenvolvimento, para colar aí, né? Então se ele não puder durante a semana que vem e tal, deve te dar um jeito de chamar mais alguém. Mas acho que esse trabalho com a Samara, ele é fundamental, porque a questão do Ethereum vai rolar. Pode demorar um pouquinho mais, né? Mas não é uma coisa complexa de fazer e vai rolar, não é um desafio, né? É muito menor que o Syntrop, por exemplo, a parte de código, né? A questão toda é saber quais são os dados, como é que a gente vai mostrar os dados registrados. A gente poderia, por exemplo, hoje, a partir de amanhã, emitir E2C manualmente. Entra lá no Remix, lá, gera uma emissão manual, sem smart contract, né? Mas gera emissão, sem regra de liquidação, mas para poder ver o LOL token circulando. Agora, como é que vai mostrar esse dado? Né? Como é que a gente vai pegar a API e vai mostrar o dado? Isso é fundamental, isso que tu falou com a Samara e a Ananda vai chegar junto também. Quero poder colaborar também de alguma forma para saber como vai ser buscado os dados da blockchain e como a gente vai expor os dados, como a gente vai separar, mostrar, para você poder encontrar narrativas lá, ver e motivar mais pessoas a poder registrar isso aí. Isso é fundamental. Sem sombra de dúvida, querido. Tenho certeza, pode ter certeza que, como eu falei para a Jananda, o encontro de ontem para hoje com a Samara foi muito bom. Depois, Jananda, eu te passo, também você, Diogo, okay? Eu te passo com mais calma, mais vagar, né? O detalhamento. A gente rascunhou, a gente desenhou muita coisa, sabe? Desenhamos, evoluímos muito a partir do que você provocou, sabe? Você e o Fábio provocaram, sabe, Diogo? Então, tem muita coisa para a gente mostrar semana que vem. Essa semana, para a próxima, sabe, Jananda, eu vou te falar, vou te conectar, a gente vai estar desenvolvendo isso aí, desenvolvendo os desenhos que a gente fez na mão, manual, nós vamos desenvolver isso como infográfico, como banner, como facilitação gráfica, enfim. A gente vai desenvolver isso aí para ficar uma coisa tateável, visível, sabe? E o que você acabou de colocar, Diogo, é uma coisa que, de fato, a gente já pode começar a fazer, né? Mas, nesse sentido, como é que eu sinto isso? Eu acho que esse fazer, ele já está distribuído, vamos dizer assim, né? Já está apropriado. Tem pessoas já querendo, interessadas, como está falando para a Jananda há pouco, em materializar essa brincadeira, né? Então, eu prefiro que você, ou o Fábio, ou o Pedro, puxem isso, entendeu? Puxem essa parada da coisa até mecânica, manual, para não ficar parecendo uma coisa que é o Vinícius que está jogando nas 11, sacou? Assim, que está jogando, puxa, porque não é essa a ideia, né? A ideia é que tem uma apropriação, tem muita gente aí fazendo várias coisas, né? E uma coisa que eu queria falar por último, antes da gente passar aqui o bastão da fala, bastão da fala para o Benoit de novo, que ele conseguiu voltar, né? É o seguinte, uma coisa que a gente não conseguiu falar, sabe, do encontro passado, é falar sobre a geração de fluxos, né? Que é uma coisa que faz parte da dinâmica da estação, né? No dia a dia da animação em rede, do NetWeaving da estação, né? Eu não sei se você chegou a olhar, mas nas conversas pelo Telegram da estação, né? O Pedro chegou a dizer que ele tem, sim, condições de disponibilizar um tempo, né? Um tempo, digamos, quase que full, ou praticamente full, para o desenvolvimento tecnológico não só dessa experiência que a gente quer fazer, mas também da própria mídia social da estação, né? Que é uma coisa que a gente vai fazer um pouco mais à frente, né? A partir dessa experiência que a gente vai iniciar, né? Que você propôs, você e o Fábio propuseram. Ele diz o seguinte,
é que ele está precisando de um valor monetário entre 800 e R$ 1.000, que é uma coisa que faz com que ele não precise correr atrás de trampos, né? De correr atrás de outra coisa para suprir uma necessidade dele. E eu falei para ele que eu já vou começar a gerar fluxos para isso, quer dizer, a gente começar a ter esse valor em mãos para ele poder acessar, né? Isso em termos de recurso monetário. E lembrando, galera, que geração de fluxo na estação não é só gerar recurso monetário ou criptomonetário, é dar acesso a qualquer tipo de recurso, né? É gerar qualquer tipo de facilidade, né? Fazer conexões para expandir, né? Criar novos campos de possibilidades, né? Disponibilizar todo tipo de recurso, né? Perdão, de insumo, coisas que vocês possam imaginar. Então, isso que é a geração de fluxo no dia a dia da estação, né? E foi isso, sabe, Jananda, que possibilitou o Júlio Monteiro do Holochain ir para Barcelona, ficar em Barcelona, o Danilo, né? O Danilo Vaz criar a fala dele e ir para Barcelona também para fazer um evento, quer dizer, é o que está proporcionando ele fazer a viagem que ele está fazendo para Marrocos agora, e, enfim, depois de voltar para o Brasil, de repente ele vai para São Francisco, não sei, que a gente está gerando fluxos para ele. Então eu estou falando isso para vocês porque essa é uma dinâmica que os nós da estação têm se apropriado, né? Então é uma coisa que, de repente, sabe, Diogo, você também você de alguma forma já se apropriou na medida que você começou com o Fábio, por exemplo, né? E o Fábio ele acabou se interessando em desenvolver essa ideia que é sensacional, entendeu? Então é alguma coisa, sabe, Jananda, que você também pode estar fazendo, tá? Você também pode você também pode estar culturalmente se apropriando, comportamentalmente se apropriando, né? Gerar fluxos, né? Porque para não ficar parecendo que é uma coisa que eu estou fazendo, ou que a Araí está fazendo, entendeu? Ou que o Felipe Silva está fazendo, aqueles que estão extremamente interconectados, né, que são elos fortes, estão fazendo. É uma coisa que todo e qualquer nó, né, todo e qualquer trilheiro, todo e qualquer jornadeiro, toda e qualquer pessoa, sabe, na animação em rede da estação, no NetWeave da estação, pode fazer no dia a dia. Isso eu queria comentar com vocês, tá? Assim, só para ficar registrado, inclusive, nesse encontro aqui, né? Nosso encontro aqui. Então, nesse sentido, como ainda não é uma coisa muito clara, né? A gente também vai fazer um encontro, sabe, Diogo, para falar da geração de fluxo, entendeu? Por quê? Porque a gente quer também evitar de recorrer às formas convencionais de fazer isso, né? A gente quer experimentar o novo, né? A gente quer experimentar o que é esse fluxo. Porque o fluxo, no final de contas, gente, é a alma mater, né, da E2C, quer dizer, é onde a gente ganha entendimento e musculatura para entender a proposta de valor da E2C, né? Como mídia social, como criptomoeda, essas coisas todas, entendeu? Então, isso eu queria, assim, colocar para vocês. E para a gente fechar aqui, eu não vou falar considerações finais, que eu nunca falo isso, na realidade, mas se vocês estiverem, assim, incentivados a querer fazer umas últimas palavrinhas, né? Fiquem à vontade aí. Você quer, Diego? Diogo, desculpa. Não, acho que o que eu posso falar é que, bom, eu estou indo agora por esse caminho e que tem a ver com o que o Diogo falou, de, assim, quando você mostra para as pessoas outras perspectivas, já é o primeiro passo para uma mudança, né? E a minha pesquisa, ela tem tomado esse rumo nesse momento. É claro que depois eu tenho outras ideias para isso, mas agora que eu acabei, eu quero usar o que eu tive de resultado imediato para poder fazer isso. E não só nessa minha pesquisa que fala de narrativas, mas em qualquer outro lugar, né? E que ela está muito atrelada também ao audiovisual. Então, eu acho que eu poderia... Por isso que eu falei para você que eu poderia talvez ajudar, então, nessa parte, né? De gráficos e, sei lá, contar histórias por meio do visual, né? Ótimo, eu acho que é fundamental isso aí. E tu tá no grupo lá, né? Do WhatsApp, eu acho, ou não? Eu não. Não. Então, tá. tem que começar a ficar. Tem o WhatsApp e tem o Telegram, entendeu, Jananda? Aí você que sabe. WhatsApp, não tem Telegram. É bom se conectar porque a gente vai interagindo e compartilhando esse tipo, porque a questão da abundância, assim, a abundância não é ter um monte de coisa, né? A abundância é ter o que tu precisa na hora que tu precisa. E para ter o que tu precisa na hora que tu precisa, tem que estar proporcional ao teu nível de conexão e interação. Então, quanto mais interagindo, mais conectado tu tiver, mais acesso à abundância tu vai ter. Então, poder conectar esse tipo de coisa é fundamental. Eu tenho, a gente está escrevendo um artigo, eu e Marcelo, econômico, sobre questões econômicas relacionadas à abundância,
Então seria ótimo conectar com pesquisas que a gente tá, como essa que você colocou, o comportamento social também, né? Então era bom para interagir e compartilhar esse tipo de coisa dentro desse contexto também da E2C, né? Legal. A gente podia fazer um encontro para eu mostrar só essa parte da pesquisa social e econômica, o que está por trás do nosso comportamento. Não claro. sei. Totalmente, estou dentro. Pode puxar. Estou super dentro. Então, é isso aí. Agora é o seguinte, Diogo, só para a gente terminar, querido. Semana que vem vamos ver se a gente consegue marcar finalmente, né, o nosso encontro para a gente inaugurar a área de recursos compartilhados do Sintra, claro, né, com a dinâmica do OVNI, no MOP das FII que eu falei para a Janana que a gente ia fazer. Vamos ver se a gente consegue marcar para a semana que vem. E, por fim, cara, dá um beijo enorme na sua filha aí, pelos 16 anos. Olha, dá um oi pra galera. Parabéns. Parabéns. Maravilhoso. Tá? E, cara, divirtam-se muito aí, tá? Sábado eu tô de volta. Com certeza, querido. Fica à vontade. Muito legal a sua conexão, Diogo. Muito legal mesmo. Prazer aí. Tá? E, Jananda, querida, muito bom saber. E detalhe, vocês dois se conectaram em momentos muito felizes. Ela é muito feliz porque finalmente ela fez o que ela precisava fazer, né? E fez bem feito. E você, cara, porque você vai comemorar uma coisa que você fez muito bem feito também, junto com a sua companheira, aos 16 anos da sua filha. É um trabalho árduo e contínuo. Eu sei como é que é. Queridos, beijo no coração, tá? A gente se vê então semana que vem. Valeu, vamos lá, vamos nos falando aí. Tchau. Valeu, tchau.